Você já sentiu aquele medo de perder o controle diante de uma crise de ansiedade? Aquela sensação de morte iminente? Ou aquele pavor de que as crises voltem a qualquer momento? Isso geralmente faz com que você evite pessoas, lugares, por medo de ter novas crises. E aí sim, está formado o ciclo do quadro de pânico, crises de ansiedade. É frustrante quando a gente sente que não pode ter o controle daquelas crises. E se eu disser que realmente você não tem, e nem adianta tentar controlar? O trabalho, na verdade, é o oposto. Porque aquela sensação que você sente, o coração dispara, a respiração fica ofegante, você começa a tremer, sentir aquele frio na barriga, são sensações de ansiedade. E não necessariamente você está à beira de um perigo, de um colapso ou à beira da morte iminente. E quanto mais você luta tentando controlar, mais intensa se torna essa crise. E esse quadro afeta a vida pessoal, profissional, relacionamentos e até financeiro. Você sabe bem do que eu estou falando. Mas se você passa por tudo isso, saiba que você não está sozinho. Cerca de 10% da população brasileira sofre de transtornos de ansiedade. E não é somente um tipo de ansiedade, não. São vários tipos no qual se classifica um transtorno de ansiedade. E comigo não foi diferente. Eu fiz parte dessa estatística quando eu tinha por volta dos meus 18 anos. Eu vivenciei ansiedade generalizada, ansiedade social e o grau mais alto que é a crise de pânico. Mas eu fui além. Neste período eu aprendi a lidar com as minhas crises de ansiedade, busquei evoluir. Cursei a faculdade de psicologia, aprendi métodos e técnicas, me especializei em terapia cognitivo-comportamental e como tratar a ansiedade com as técnicas da terapia cognitivo-comportamental, no qual são comprovadas e testadas cientificamente a sua eficácia. E nessa breve aula já vou te ensinar métodos e técnicas na qual vai te ajudar a ter uma visão diferente da ansiedade. Uma crise é quando o seu corpo e mente estão fora de seu controle e você acaba entrando em pânico, se desesperando. Principalmente se você quer lutar para controlar essa ansiedade. Porque o que você vai ver aqui é algo diferente. Não é lutar, não é controlar as crises, mas sim a aceitação. Mas sim lidar com seus pensamentos que estão distorcidos naquele momento. É tudo isso que esse método proporciona. Você aprender a olhar para dentro de si e não para fora. Pois quando você tenta controlar uma crise, o que acaba acontecendo? Você se desespera, essa crise se intensifica e o que acontece com seu comportamento é ir para uma medicação SOS ou procurar um pronto atendimento, que também vai ser usado a medicação SOS para apagar aquele alerta da ansiedade. Bom, e quando você compreende que é só um alerta, que você realmente não está à beira da morte, que isso é só um sistema de defesa, um sistema de alerta, no qual ele está desregulado. Sim, isso é neurociência. Esse sistema de alerta se chama amígdala. E quando você, através de pensamentos distorcidos, negativos, vivenciou muitos medos na infância, ou simplesmente esse sistema está quimicamente desregulado, o seu cérebro dispara alertas em momentos que você não está realmente em perigo. E se você alimenta medo e desespero diante disso, aí sim está formado o ciclo do pânico. A terapia cognitivo-comportamental é testada cientificamente e comprovada sua eficácia. Ela parte de um princípio, de um modelo, chamamos de modelo cognitivo. Observe essa imagem. Todos nós temos pensamentos automáticos. Eles são necessários. Ele é exatamente para a gente gastar menos energia. Só que o nosso cérebro, ele coloca vários pensamentos de forma automática, inclusive aqueles negativos, distorcidos que você alimenta. Seja pelo ambiente que você viveu, onde foi criado por muitos medos, onde você vivenciou pessoas doentes à sua volta, e isso te gerou um alerta, te gerou um sistema de vulnerabilidade, como se você fosse frágil e vulnerável a danos e doenças. Então você fica em alerta o tempo todo.
E partindo desse modelo, a gente compreende o quê? Que o problema nunca é a situação. O problema é a forma como você pensa que vai afetar o seu emocional, te gerando ansiedade, e o seu comportamento pode ser também disfuncional. Então imagine uma situação, você irá viajar. Então vai vir alguns pensamentos distorcidos na sua mente. Pensamentos que não são reais, imaginando que pode acontecer um acidente, e se acontecer isso ou aquilo. Ou seja, uma preocupação, fazendo previsões negativas do futuro, isso já é até uma distorção. Nesse momento, se você alimenta esse pensamento de vai acontecer um acidente, uma catástrofe, logo suas emoções vão entrar em estado de alerta, que é a ansiedade, o seu comportamento. Ou não querer ir nessa viagem, ou até ficar muito tensa, caso decida ir nessa viagem, imaginando o tempo todo que pode acontecer ou que e se acontecer um acidente. E aí isso te faz ter uma vida muito limitante, uma vida de muito sofrimento em alerta, fugindo e evitando o tempo todo situações na qual você interpreta como ameaça. Porém, você não está em ameaça. Você está tentando ter controle de algo que não existe. Você está alimentando pensamentos distorcidos que não condizem com a realidade. Porque, vamos avaliar aqui, você pode acreditar em tudo que é pensamento que vem na sua mente? Imagina o tanto de pensamentos negativos, pensamentos sem pé e sem cabeça que vem na nossa mente o tempo todo. Não devemos acreditar neles. Compreenda que pensamentos não são fatos, pensamentos são hipóteses e nada prova que aquilo irá acontecer. Então, já te convido a testar, duvidar, questionar seus pensamentos, porque nem sempre eles são reais. Então, isso é um exercício, isso é treinado para a gente aprender a sair do automático, negativo, disfuncional. E olha este quadro de pensamentos distorcidos. Então, os mais comuns aí são previsão negativa do futuro. Todo ansioso faz muita previsão negativa do futuro. Catastrofiza como se algo acontecer vai ser terrível e insuportável. Filtra muita coisa de forma negativa. Vai muito para o e se isso acontecer, e se aquilo acontecer. Então, com isso acaba aumentando o nível de ansiedade, esse alerta. Então a terapia cognitiva ela oferece ferramentas, métodos, chamamos de reestruturação. Você precisa conhecer melhor o seu passado para entender o que ativa tanto esses pensamentos distorcidos em você e trabalhá-los no presente para que isso não continue se repetindo. Diante de uma crise, ao invés de pensar, eu vou desmaiar, eu vou morrer. Quantas vezes eu tive uma crise e não morri? Ela é difícil de tolerar, mas ela vem e ela vai. Então nesse momento você está aprendendo a não controlar seus pensamentos e nem a crise, e sim fluir com aquilo que chega até você. Essa aula secreta ainda não acabou. Você ainda precisa compreender melhor o que é ansiedade de fato, como a neurociência explica o sistema da ansiedade. Neste método também você vai compreender que não existe somente um tipo de ansiedade. Você irá aprender a identificar as raízes de onde vêm suas crises. Elas são várias, cada um precisa identificar a sua para conseguir realmente se libertar. A terapia cognitiva nos ajuda com vários métodos e técnicas para o momento de uma crise, como você lidar com essa crise. Então, se você começar a praticar um pouco desses princípios que eu te passei aqui, com constância, isso já vai te ajudar muito. Agora imagine um método completo, onde irá te ajudar passo a passo, com início, meio e fim. Há mais de uma década venho estudando sobre o tema ansiedade e ajudo pessoas diariamente nos meus consultórios a se libertarem, a encontrarem essa paz que é viver livre de crises de ansiedade, se libertar realmente. Porém, eu queria ir além. Com isso eu criei o método Liberte-se de sua ansiedade, usando as técnicas da terapia cognitivo-comportamental, que, como eu já te disse, são testadas e comprovadas cientificamente. Em outro momento, para você não perder o foco aqui, eu quero que você pesquise no Google quais são os métodos mais comprovados para se tratar ansiedade. Com certeza vai aparecer terapia cognitivo-comportamental. São diversos artigos e estudos há mais de 50, 100 anos
focado em ajudar você a lidar com diversos transtornos, incluindo a ansiedade. E nesse método você vai aprender a lidar com suas crises, vai aprender a gerenciar seus pensamentos, emoções, vai aprender como abandonar o medo, a necessidade de controle e saber gerenciar suas preocupações. Você fará parte de um grupo, de uma comunidade exclusiva, onde você irá receber materiais, exercícios para te ajudar no seu dia a dia, tanto a lidar com as crises, quanto a se libertar dessas crises. E com toda a minha experiência prática, onde sofri crises de ansiedade, e minha experiência de estudos, a minha experiência clínica, eu sei que você não vai se libertar sozinho de suas crises. Todos nós precisamos de ajuda, onde este método entra para te auxiliar, para te ajudar a olhar por um outro ângulo sobre seus medos, seu passado, sua ansiedade. Só assim que você irá se libertar. E com este método você vai aprender a se ver livre dessa prisão que é a ansiedade, que são as crises, que limitam muito a nossa vida, faz com que a gente tenha uma vida medíocre. Eu sei que você merece uma vida plena, satisfatória, feliz e livre. Então liberte-se das crises de ansiedade. Dê o próximo passo para seu futuro. Role a página para conhecer mais sobre o método.